Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa parte da tarde, última colocação do nosso retiro, nós vamos refletir sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nós fazemos. Nós estávamos a semana passada aqui no Ministério de Formação e nós comentávamos o seguinte, que o formador é aquele que tem que acreditar no projeto que ele anuncia. Se ele não acreditar naquilo que ele anuncia, naquilo que ele propõe, naquilo que ele forma, ele não serve para ser formador. E aqui está, no futuro, já é uma realidade presente, mas no futuro próximo, a liderança da comunidade de Javenice, Eu tenho 47 anos, eu estou na idade do infarto, Nessa época, então, a idade do infarto é mais ou menos 40. Normalmente, nessa época, é fulminante, Já disse que se eu tiver infarto no dia de Pentecostes, eu quero morrer no dia de Pentecostes, não sei se Deus vai me atender, mas eu quero morrer no dia de Pentecostes. Pode ser o dia 19 agora, de maio, Se Deus me abençoar com essa graça. Mas a nossa liderança, a liderança que vai estar à frente desse projeto de Deus é a comunidade, é vocês. Vocês já estão à frente de projetos, já estão evangelizando, já estão na evangelização, mas nos próximos anos, quem vai estar à frente desse projeto vai ser essa juventude que aqui está. E isso é fundamental, porque vocês têm que conhecer o projeto, quem nós somos, e acreditar nesse projeto. O que eu posso dizer para vocês é que esse projeto dá certo. E se eu fosse trabalhar aqui e falar dos motivos porque dá certo, apontar as coisas dá certo porque apontando as coisas, porque ele consegue evangelizar desde os mais velhos até os menores. Ele consegue fazer com que pessoas permaneçam nesse projeto por anos e anos. Ele consegue evangelizar, ele consegue atingir a juventude, ele consegue atingir os adolescentes. Então, existem inúmeros motivos que eu poderia dizer para vocês que esse projeto dá certo. Que eu acredito nesse projeto. E eu peço a Deus todo dia sobre isso, rezo a Deus todo dia, que eu entenda a grandeza desse projeto. Esse projeto de Deus que é a comunidade de Javenice. Porque não é algo pequeno. É algo grandioso que Deus fez, é algo grandioso que Deus está fazendo, e por isso vale a pena entregar a minha vida em vez desse projeto, porque é uma grande obra de Deus, é uma maravilha de Deus. E nós, nesse final de semana, nós falamos sobre isso, nós estamos apontando situações que interferem nesse projeto de Deus e pode prejudicar esse projeto, e ao mesmo tempo iluminando e apontando o caminho certo, que o conteúdo principal é Jesus, que é fundamental a vida de oração, que é possível ser santo nesse tempo, nós temos que dar uma resposta de santidade nesse tempo, nesses temas todos que nós falamos. Nós fomos feitos para sermos livres, a graça de Deus é libertadora. E prestem atenção que nós buscamos e trabalhamos para manter esse equilíbrio fundamental, que nós temos algo que tem que ser conservado, que é a nossa doutrina, mas ao mesmo tempo nós temos que sermos renovadores e temos que buscar esse equilíbrio. E para isso, para o Espírito Santo, sobre essa questão de ao mesmo tempo conservar, fazer a manutenção da nossa doutrina, das verdades de fé, e a sermos renovadores, o Espírito Santo ele faz, ele realiza. Nesse aspecto, o Espírito Santo já decifrou o código, Ele sabe como fazer. E nós temos que manter fiéis a esse projeto de Deus. Vivemos aquilo que nós já falamos sobre isso, numa mudança de época, vivemos num momento diferente da história, a sociedade mudou, e existem inúmeros motivos, inúmeras coisas que mostram que a sociedade mudou. Nós olharmos, falando sobre isso, nós saímos de algumas décadas, de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. Nós não somos mais uma sociedade agrária, nós somos uma sociedade industrial. Mudou.
O Concílio Vaticano II vai dizer que a igreja, o povo, o mundo, vive uma mudança de época. A cultura está mudando, os costumes estão mudando, existem muitas mudanças que estão acontecendo. E se nós olharmos para a história, vamos dizer assim, recente da igreja, até antes do Concílio Vaticano II, apareceu movimentos na igreja que sinalizaram muito claramente essa mudança de época. Essa mudança de época que tem uma característica muito interessante, nós já conversamos sobre isso em outros momentos, que esses movimentos mostram que existia uma religião, vamos dizer assim, um serviço da fé que se baseava no eu, no individualismo, né, no salva a tua alma, o jargão das missões populares, para uma religião centrada no nós, né? Uma religião mais comunitária. E existem movimentos que hoje ainda estão trabalhando, que começaram a expressar isso já antes do Concílio Vaticano II. Por exemplo, a Opus Dei, Focolares, Cursilho de Cristandade, que se baseia mais ou menos nessa mudança, numa religião do eu para o nós. Do eu para o nós. E quando vem o Concílio Vaticano II, ele vai dizer que existe essa mudança de época, dessa religião, dessa maneira de agir, não da religião, da maneira de agir, da maneira de se manifestar ou de evangelizar, que era centrado no eu, para uma manifestação, uma evangelização centrada no nós, uma experiência mais comunitária, onde as pessoas, os cristãos, fazem uma experiência social de Deus. Isso é muito característico sobre essa mudança de época. E se nós olharmos para isso, entrarmos na nossa história, a história da corrente de graça, quando começou essa mudança de época a ser aparecida, essas coisas mudando, essas mudanças na sociedade começou a mudar, os homens envolvidos na igreja, eles perceberam, eles lançaram um farol sobre os Atos dos Apóstolos. Eles percebem, o próprio Deus iluminando, eles vão percebendo e refletindo, que o modelo de igreja para esse tempo, uma resposta a esse tempo, é basicamente aquilo que está nos Atos dos Apóstolos. Eles começam a olhar para os Atos dos Apóstolos e começam a prestar atenção em duas coisas fundamentais. Na comunidade, a comunidade cristã, que foi capaz de viver num tempo tão difícil quanto agora, uma comunidade que era dispersa pelo Império Romano, que era perseguida, que era pequena, que era pobre, que era fraca, entre aspas, e também acende esse farol, ilumina nos Atos dos Apóstolos o modo de viver, o modo de vida de oração daqueles primeiros cristãos. A maneira que eles rezavam, a maneira que eles celebravam a Deus, a maneira que eles viviam as assembleias. E o que faz despertar, ou o que faz crescer a comunidade primitiva? A comunidade primitiva, ela tem como base a experiência do Espírito, a que nós chamamos de experiência pentecostal, né? Ela começa a se desenvolver e começa a crescer e começa a evangelizar e começa a transformar o mundo de então, a partir da experiência de Pentecostes, Atos capítulo 2. O Espírito Santo desce sobre eles, eles começam a evangelizar, começam a falar de Deus, começam a testemunhar Deus, novas comunidades se abrem, pessoas são evangelizadas, países são atingidos, grandes missionários aparecem a partir do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. E se nós olharmos também para a comunidade primitiva, ela é um movimento, né? Porque ela é dinâmica. Ela é um movimento do Espírito Santo, que se baseia sobretudo no testemunho missionário. Eles começam a testemunhar missionariamente em todos os lugares que eles vão. Do Deus que age, do Deus que transforma, tudo a partir da experiência de Pentecostes. A igreja primitiva, ela é um movimento do Espírito Santo que vai fazendo acontecer e vai despertando, né? Despertando. Eles têm uma experiência, vamos dizer assim, uma experiência do Espírito Santo na sua origem. E a partir do momento que eles têm essa experiência do Espírito Santo, eles tomam consciência da ressurreição de Cristo e começam a anunciar Cristo no pós-Pentecostes.
Por isso, quando esse farol, vamos dizer assim, é iluminado sobre os Atos dos Apóstolos, diante da mudança de época que eles veem, a primeira coisa que eles percebem é esse fato, né? Tudo acontece na experiência de Pentecostes. É a partir daí que eles começam a transformar o mundo, começam a evangelizar. E também eles começam a prestar atenção nas formas de oração que aqueles cristãos viviam. Porque até o Concílio Vaticano II, como é que acontecia, né? O que acontecia? As pessoas iam na igreja, na missa, que era celebrada em latim, né? Eu nunca participei de uma missa em latim, né? Queria participar por curiosidade, para ver como é que funciona, certo? Mas nunca tive acesso. Mas os que participaram, os mais antigos que participaram, o padre ficava de costas e a pessoa ficava ouvindo o padre rezar em latim. E quem que fazia tudo? O padre. E essa era a experiência comum que tinha. As pessoas rezavam o terço durante a missa, rezavam sozinhos. Por isso, a experiência de fé que eles tinham era bastante individual. Bastante individual, em vista de um processo que se vinha acontecendo, porque até então as pessoas não precisavam ter convicção cristã, né? As pessoas eram cristãs a partir do batismo. Né? Hoje, né, nos lugares mais pequenos, ainda tem isso, né? Mas a pessoa nascia numa família católica, e essa pessoa era batizada, ela recebia a crisma, ela casava, e não era cristão de convicção. Tanto que não se exigia da pessoa uma segunda conversão, como nós falamos. Ele era cristão de nome a vida inteira e participava dessa forma. Então, essa era mais ou menos o modelo de oração que se tinha, de maneira geral, entre os cristãos, vamos dizer assim, comuns. Mas na igreja primitiva, se nós olharmos para a experiência que eles têm, sobretudo, eles começam, todos recebem o Espírito Santo, mas não é assim que fala, todos ficaram repletos do Espírito Santo. Não era só Pedro que ia pregar, é aquele que ia fazer o serviço da pregação, ou o serviço que se fosse fazer, mas todos ficaram repletos do Espírito Santo. São Paulo, ao falar sobre a Assembleia na Carta aos Coríntios, vai dizer que todos falam em línguas, todos profetizam. Então não existia um cristão assim que ia só para assistir. Fazia parte da Assembleia, da celebração daqueles cristãos, a experiência de todos ficarem cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifestar em todos através dos carismas. Na Carta aos Coríntios fala que todos bebemos do mesmo Espírito. Vocês lembram desse texto, né? 1 Coríntios 12. Todos bebemos do mesmo Espírito. Então, a maneira que os cristãos rezavam, né, começam a se perceber essa necessidade, fruto dessa mudança de época que acontece na sociedade, que começa a acontecer pelos movimentos na igreja. Eles começam a perceber e lançam um farol sobre isso. Aí vem o Concílio Vaticano II. Bendito seja Deus pelo Concílio Vaticano II, que vem nesse momento dessas coisas acontecendo. Se nós prestarmos atenção no valor do Concílio Vaticano II, vocês imaginem que num concílio só, né, nós tínhamos, por exemplo, Bento XVI, Cardeal Ratzinger, para refletir com eles. Nós tínhamos Cardeal Suenens, nós tínhamos Heribert Müller, entre outros grandes homens de Deus. Então Deus, o Heribert Müller, ou o Cardeal Ratzinger, o padre Ratzinger na época, ou Suenens, ele não se tornou aquilo que ele era naquele momento. Deus foi preparando esses homens importantes até aquele momento da história. Não é verdade? Deus, que age de maneira perfeita, ele pega aqueles homens, coloca numa família, faz esses homens perceber a sua vocação, dá ânimo e força para esses homens refletirem e estudarem, e cria, vamos dizer assim, um ambiente para que aqueles homens possam ter essa capacidade de refletir e entender esse momento que está vivendo, essa mudança está vivendo. Existiu uma ação poderosa do Espírito Santo no Concílio Vaticano II, mas também tinha homens preparados lá. Isso é algo fundamental que nós temos que compreender, né? E esses homens não ficaram preparados, existia uma ação de Deus, uma intervenção de Deus
constante. E nessa visão que vai se tendo, né, que começa a iluminar o Concílio Vaticano II, nessas duas coisas, na vida de comunidade, na maneira como os cristãos rezavam, porque não era cristãos, os cristãos todos participavam, todos eram missionários. Acontece o Concílio Vaticano II, e o Concílio Vaticano II vai dizer o seguinte: não é só através dos sacramentos que Deus age e orna o povo de Deus de virtude, mas repartindo seus carismas e dons como lhe apraz. Porque até então existia uma reflexão de dizer, olha, é possível por ali. Aconteceu com os primeiros cristãos a partir de uma experiência do Espírito Santo lá em Atos 2. Mas e agora? O que acontece? Como nós vamos chegar a isso? De fato, o caminho é a comunidade cristã. De fato, o caminho é a maneira que eles realizam a missão, a maneira que eles celebram a fé, a maneira que eles vivem as assembleias de oração deles. Mas como isso vai acontecer? É necessário que aconteça de novo uma experiência como aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É necessário que o Espírito Santo seja derramado sobre eles. Sobre nós, né? Se nós olharmos a história do Pentecostes, do primeiro Pentecostes em Duquesne, nos Estados Unidos, eles estavam refletindo o capítulo 2, capítulo 1 e 2 dos Atos dos Apóstolos. E o Espírito Santo veio sobre eles, e de novo, nós percebemos esses sinais que aconteceram nos Atos dos Apóstolos, acontece de novo. Essa maneira de viver a comunidade, essa maneira de celebrar, essa maneira da Assembleia viver, aconteceu. O batismo no Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, acontece. E de novo, irrompe na igreja a vida de comunidade, irrompe na igreja a maneira de rezar dos primeiros cristãos, irrompe na igreja essa experiência de novo. Porque foi acontecendo essa mudança de época, essa mudança na história. Por isso, irmãos, o que nós precisamos entender e compreender, que essa renovação proposta pelo Concílio Vaticano II está acontecendo. Essa renovação que o Concílio Vaticano II propõe, essa necessidade que a igreja tem de se renovar, está acontecendo. Nós somos fato disso. Nós somos obra dessa renovação. Quando eu falo nós, estou falando nós, comunidade de Avenice, nós, corrente de graça. Se não existisse o Concílio Vaticano II, essa experiência que eles tiveram no Concílio Vaticano, os bispos tiveram no Concílio Vaticano II, e escrito e feito, e sobretudo aquele capítulo 12 da Lumen Gentium acontecesse, nós não existíamos. Nós não teríamos. Por isso que eu falo para vocês que o meu limite de tolerância com essas ideologias é o Concílio Vaticano II. Quando critico o Concílio Vaticano II, acabou o meu limite de tolerância, justamente por isso. Porque negar o Concílio Vaticano II, a importância do Concílio Vaticano II, eu não existiria como comunidade de Avenice. Vocês não estariam aqui. Vocês não estariam aqui. Nós não estaríamos aqui. As pessoas que nós evangelizamos como comunidade, como corrente de graça, que está no mundo todo, não teriam sido evangelizadas, se não tivesse acontecido o Vaticano II. Porque ele propiciou, ele abriu o caminho, ele deu a possibilidade de viver a experiência do Espírito Santo de novo na igreja. De novo, ele deu para a igreja a possibilidade de experimentar de novo os carismas do Espírito Santo que nós experimentamos. Tudo graças a esse novo Pentecostes que aconteceu no Concílio Vaticano II, que aconteceu na igreja. Se nós pegarmos o texto dos Atos dos Apóstolos, queria que vocês pegassem o Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Vamos lá? Nós percebemos muito claramente
o derramamento do Espírito Santo dos Atos dos Apóstolos é muito claro. Ele vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos ficaram repletos do Espírito Santo, todos se encheram do Espírito Santo. E aqui nós vemos algo que é característico do nosso movimento, da nossa corrente de graça, de nós da comunidade de Javenice. No capítulo 2, no versículo 11, eles vão dizer assim: nós os ouvimos anunciar em nossas línguas as maravilhas de Deus. O primeiro dom do Espírito Santo que os Atos dos Apóstolos narram, vamos dizer assim, após Pentecostes, é o louvor a Deus. Esses homens, eles se voltam para Deus, eles reconhecem a Deus. A primeira característica, a característica fundamental que nós temos, nós, comunidade de Javenice, e a principal característica que nós temos na evangelização, nas nossas reuniões, nas nossas assembleias, é a experiência da presença de Deus. E isso nos leva a proclamar as maravilhas de Deus. Nós não falamos de um Deus distante, de um Deus que está no céu, o Todo-Poderoso, que Ele é. Mas nós falamos de um Deus que está conosco, um Deus que está presente em nosso meio, um Deus que está presente conosco e nós nos dirigimos a Ele. Essa é algo próprio desse momento, dessa renovação que nós estamos vivendo, esse senso da proximidade, da presença de Deus, um Deus que se faz próximo. Essa experiência da presença de Deus. Por isso nós nos dirigimos em louvor a Deus, dizendo: Senhor, bendito seja o teu nome. Nós partilhamos em louvor, vou dizer assim de uma forma para nós, como se Deus estivesse aqui, mas Ele está aqui. Dirigimos a Deus na primeira pessoa, porque isso é próprio, é característico da experiência que nós fazemos, da experiência do Espírito Santo. O Senhor se faz presente, essa experiência da presença de Deus. Essa é a nossa principal característica. O Espírito Santo é derramado, nós percebemos, nós descobrimos a experiência da presença de Deus. E isso serve como anúncio, como evangelização. Isso é anúncio de evangelização, isso é testemunho missionário, não é isso? Quem que fala que esse testemunho as maravilhas de Deus? É as pessoas que os ouvem a fazer, a falar. Porque nós apresentamos, a partir da experiência de Deus, um Deus próximo. Não um Deus distante. Não um Deus que julga. Nós apresentamos um Deus que está conosco. Não um Deus que, se nós não cumprirmos uma determinada regra que nós nem conhecemos direito, nós vamos ser por nós apresentamos pelo nosso louvor um Deus que está aqui. Nós proclamamos isso em público. Isso é a nossa primeira característica. Isso tem um caráter de anunciação, tem um caráter de anúncio. Padre Heriberto Müller, ele vai dizer que o que impressiona, e ele percebe isso, na maneira dos primeiros cristãos, ele vai dizer que o termo que ele usa, eu não acho o termo assim, é meio confuso, mas ele vai dizer que é aquilo que ele chama de liturgia missionária dos primeiros cristãos, que ele não tem nada a ver com a liturgia da igreja, as missas, não, ele fala a maneira que os cristãos vivem, que eles celebram a fé. Ele vai dizer de 3 coisas fundamentais. A primeira é essa, esse perceber, esse senso da presença de Deus, que se transforma em louvor, como o primeiro dom, uma resposta a essa presença de Deus. E isso acaba sendo um testemunho público para as pessoas que ouvem, que percebem as maravilhas de Deus. E ele vai dizer também que a maneira que eles evangelizam, cada cristão é um missionário, porque cada cristão tem um carisma. E se nós prestarmos atenção na carta aos Coríntios, vai dizer: a uns é dado esse carisma, a outros é dado, e a outros ainda é dado esse. Então todos os carismas, todos os cristãos são missionários, porque
todos os cristãos, o Espírito Santo age e atua. A estratégia de evangelização deles, dos primeiros cristãos, dos Atos dos Apóstolos, era cada evangelizado um evangelizador. A pessoa tinha a experiência do Espírito, conhecia Jesus, proclamava Jesus como Senhor e também se tornava o evangelizador. Então, eu dizia que essa é uma segunda característica que muito impressiona. E uma outra coisa que todas as pessoas tinham consciência da presença do Espírito Santo neles, né? Por isso que eles se tornavam missionários. Isso é muito claro na doutrina do Novo Testamento. E ele vai dizer, esse homem, que essa liturgia missionária se encontra de maneira, eu esqueci a palavra que ele usa agora, mas é algo extraordinário, intensa, né? Alguma coisa desse tipo, na renovação carismática, na corrente de graça. Ele vai dizer que o outro serviço da igreja, esse é o livro Fé Cristã Renovada, alguns já estudaram e refletiram, que outros serviços da igreja apresentam essas características, mas da maneira, na intensidade que apresentam, a renovação carismática é a que melhor apresenta, o que apresenta isso de maneira extraordinária. Esse caráter do senso da presença de Deus, um Deus que se faz presente, isso se derrama em louvor, essa postura de cada cristão missionário, e cada cristão ter o conhecimento da ação dos carismas, conforme a doutrina do Novo Testamento. Isso é encontrado de maneira extraordinária, vai dizer ele, na corrente de graça, na renovação carismática. Podemos dizer com toda segurança, isso nós encontramos de maneira extraordinária na comunidade de Javenícia. Por isso, irmãos, isso é de fato a grande graça que nós estamos envolvidos. A graça de renovação se dá através dessa visão, um novo conhecimento, uma nova experiência da vida de comunidade, uma nova experiência da ação do Espírito Santo nos cristãos. E é isso que nós trabalhamos, é isso que é a nossa formação. E algo fundamental que nós devemos compreender, que essa experiência, ela não se dá, essa experiência de renovação, segundo esse autor, ela não se dá nas massas. Ela se dá nos pequenos grupos. Porque você ter um ambiente, uma situação que as pessoas que estão participando possam partilhar o louvor, tem que ser grupos pequenos. Por exemplo, se nós formos fazer aqui nessa assembleia nossa, que tem mais ou menos umas 200 pessoas, é muito difícil que todos possam partilhar o seu carisma, muito mais difícil. Tanto que você vai para o cenáculo, nós temos quantas pessoas no cenáculo? 10, 12 pessoas, todos partilham. Só não partilha quem não quer, né? E tem alguns que têm que partilhar demais, aí você fica esperando ele respirar para você cortar, não é assim que vocês fazem? É assim, né? Então. Mas ele vai falar que acontece nos pequenos grupos. É preciso que pequenos grupos possam acontecer para que as pessoas possam realizar isso. Por isso, quando nós falamos em pequeno grupo, não é porque os grupos grandes estão falidos, mas é uma estratégia própria de Deus, para que todos possam manifestar o seu louvor na presença de Deus, manifestar a sua adoração, o seu reconhecimento na presença de Deus, para que aquela pessoa também possa manifestar os carismas do Espírito Santo na vida dela. Isso não quer dizer que nós não devemos ter assembleias grandes, não. Mas assembleias grandes para nós, elas são o quê? As reuniões dos pequenos grupos que se encontram. Por isso, irmãos, que nós não temos estratégia só de querer chamar massa. De fazer atividades para que as pessoas venham e nunca mais voltem, só venham para ter massa, ter movimento. Não. A nossa estratégia é uma estratégia de evangelização, que vai introduzir a pessoa na vida da comunidade cristã, seja ela na Javenícia ou não, e que vai levar a pessoa também a viver a missão, porque os carismas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo age nela. Essa é a nossa estratégia.
porque ela responde à época que nós estamos vivendo. Ela corresponde à época que nós estamos vivendo. Por exemplo, se for fazer um evento de massa numa faculdade que nós estudamos, né, é possível? Não é. Mas você fazer um grupo pequeno de 15 minutos de intervalo, 20 minutos, é possível, não é? É possível. Você junta lá os irmãos, né? Às vezes vem usar a expressão bem do tradicionalismo, vem alguns hereges no meio, né? Tem hereges também, mas o nosso trabalho é evangelizar os hereges, não é? O poder da palavra. Aleluia, né? Aleluia. É possível. Você não consegue fazer, às vezes, um pequeno grupo no lugar que você trabalha, numa fábrica, ou mas uma assembleia grande. Você não consegue parar a fábrica para que todo mundo possa participar, não é verdade? Que é uma característica do nosso tempo. Mas você consegue fazer um grupo ali com 4, 5 pessoas cristãos de verdade e com os 2, 3 hereges, né, no intervalo, não consegue? Aí você vai evangelizar os hereges, aleluia, aleluia, para isso que nós existimos. Então, por isso essa nossa estratégia. No intervalo das escolas, no intervalo das fábricas, nas famílias, nós não conseguimos reunir a família de um bairro inteiro para evangelizar, mas nós conseguimos unir 2 famílias. Você faz a estratégia lá, esses problemas sempre acontecem, né? A sogra e a nora brigam e você vai para intermediar a briga lá, né? Não, a senhora está certa. Não, você também está certa, né? Não, ela está errada. Não, ela está errada também. Então você vai intermediando, você fazendo aquela calma que a gente consegue fazer, né? Mas você consegue estabelecer um pequeno grupo com aquela situação, né? Então, essa é uma estratégia que é própria para renovar, para que aconteça essa introdução numa vida cristã, que seja uma vida comunitária, porque a comunidade é própria da vida cristã. Não tem jeito de ser comunitária, ser cristão sem ser comunidade. Não estou dizendo ser comunidade de evangelismo, mas viver a fé entre irmãos, porque isso é próprio da revelação. É próprio da revelação. É próprio da revelação, é uma vida comunitária que você tem que viver, você tem que viver a fé entre irmãos. E cada cristão, ele é também um missionário, isso é próprio dos Atos dos Apóstolos, e é próprio do nosso tempo que nós vivemos. E isso, para acontecer, ele acontece nos pequenos grupos. E nós vamos ter as nossas grandes assembleias? Vamos ter, claro que vamos ter. Cada vez maiores, é claro que vamos ter, mas vai ser o quê? Vai ser a reunião dos pequenos grupos que vem. Vocês imaginam aqui, gente, nós estamos em 200 pessoas, né? 200 mais ou menos, né? Se nós evangelizarmos, cada um de nós tiver um pequeno grupo, com 10 pessoas, nós estamos evangelizando 2.000 pessoas. Uma estratégia dessa só pode ser coisa de Deus mesmo, não tem como, né? Você não precisa de banda, você não precisa de... Se tiver uma pessoa que canta bem, até ajuda, né? Mas se não tiver também, vai sem moda mesmo, vai sem música mesmo. Mas você vai lá, você pega a palavra, com um banheiro teu lá, junto, você pega a palavra e fala assim, olha... Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como agitar de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram então línguas de fogo, como de fogo, que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia se exprimirem. Aí você está no pequeno grupo e fala, irmãos, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas no dia de Pentecostes. E eu queria, nesse dia, com vocês, pedir o Espírito Santo que ele desça sobre nós. Vamos rezar pedindo o Espírito Santo. Está começado o grupo. E se nós estivermos com o coração aberto, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai vir. Aqueles 8 cristãos que estão ali cheios de virtudes, vão ficar cheios do Espírito Santo, vão receber os frutos do Espírito Santo, e os 2 hereges que tiver vão ser convertidos ao Senhor e vão aceitar Jesus Cristo como Senhor. Aleluia! É isso que nós propomos.
Não é uma coisa impossível. Deus mostra uma estratégia muito simples para nós. Ele está conosco, Ele está presente. E é isso que nós temos que crer nisso. Eu digo para vocês, irmãos, eu acredito nessa estratégia. Gastei aí uns 20 e tantos anos da minha vida, quase 30 anos da minha vida nesse projeto. E vou gastar o resto dela nesse projeto, porque eu acredito nisso. Não preciso de mais, né? Por isso que eu não entro em ideologias, eu não entro nessas coisas, porque eu sei, eu estou satisfeito, eu estou convicto que essa obra é uma obra de Deus, e ela é capaz de evangelizar as pessoas, e ela é capaz de transformar o mundo. Aleluia! Aleluia. Vamos rezar um pouco, irmãos? Vamos pedir o Espírito Santo, vamos ficar em pé. Nós estamos já nos últimos momentos. Vamos dizer ao Espírito Santo que Ele venha, que o nosso coração está aberto a Ele, que nós conhecemos, sentimos a presença de Deus em nós aqui. Vamos clamar isso ao Senhor, vamos rezar ao Senhor, dizendo: vem Espírito Santo. Senhor, nessa tarde, nesse final de encontro, onde nós voltaremos para as nossas comunidades, Senhor, onde as tendências ideológicas, tudo aquilo vai estar lá ainda, Senhor. Onde nossas famílias vão estar, as pessoas que nós amamos, nós vamos estar. E nós voltamos com o coração cheio, Senhor. Por isso, nessa tarde, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos unja com Teu Espírito Santo. E prepare o nosso coração para que a palavra de Deus possa gerar frutos na onde nós estivermos. A presença do Teu Espírito Santo, Senhor, como diz São Paulo VI, é indispensável. Nós não conseguimos viver sem ela. Nós não conseguimos realizar o projeto de igreja sem ela, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre nossas vidas.